Então vamos lá, eu vou seguir um roteiro aqui, tá? Em primeiro lugar, eu devo registrar meu profundo agradecimento a essa Universidade Federal Fluminense, onde fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. E como professor de Direito das Relações Internacionais desta casa, eu gostaria de retomar um pouco daquilo que constitui o meu principal objeto de investigação atualmente, como doutor em História Contemporânea, que é a parte histórica desta disciplina, e que o que ela pode nos auxiliar, nos ajudar na compreensão da contemporaneidade, numa determinada perspectiva da história que possui como foco não o passado, não aquilo que está lá atrás, mas, como diria Mark Bloch, o homem ou o sujeito em seu devido histórico com um nítido compromisso com o presente. Assim, eu penso poder formular algumas questões chaves interpretativas para o tema do nosso encontro, que é a espionagem internacional recente dos Estados Unidos da América, violadora da proteção de dados pessoais de cidadãos e chefes de Estado de diversos países, como foi o caso do Brasil e da Alemanha, para ficarmos naqueles que ganharam maior destaque nos meios de comunicação. Inicialmente, devo dizer que minha intervenção será muito breve, até mesmo porque, do ponto de vista do direito, não há dúvidas de que a espionagem violou importantes normas internacionais. Isso ficou nítido com o espanto causado à medida em que as denúncias foram se sucedendo ao longo do tempo, culminando com o telefonema do presidente Barack Obama para Angela Merkel, para dizer a ela que não estava sob espionagem, embora não tenha esclarecido se alguma vez ela o esteve. Minha fala, breve, obedecerá a um roteiro, partindo de algumas premissas. Assim, o primeiro ponto metodológico de partida da minha explanação, se é que podemos chamá-lo assim, é a historicidade do tema em debate. O segundo ponto vem a ser a separação didática. Vejam, uma separação que só possui sentido didaticamente, pois se trata de uma mesma coisa, não existindo política sem direito, nem direito sem política. E assim farei uma distinção, uma separação entre o direito das relações internacionais, que leciono, da política e da estratégia internacionais. Me deterei, então, na medida do possível, exclusivamente sobre o direito, e deixaria a política internacional e estratégia nas mãos competentíssimas aqui do professor Eurico Figueiredo, e deixaria a parte técnica, então, para a professora Natália. Assim, eu conduzirei a minha palestra à conclusão de que não só existe o entrelaçamento entre política e direito, mas também entre política interna e externa, o que penso ser o cerne da questão que ora nos é colocada, sobretudo no caso dos Estados Unidos da América. Bem, o direito internacional público é tributário do desenvolvimento da soberania nos séculos XVII e XVI, né, finalzinho do XVI e XVII, para ficarmos apenas nos albores da nossa modernidade, sem precisar voltar lá no jeito romano, no jeito da gente. Então, vamos ficar aqui no século XVI e XVII. A soberania, que é um pressuposto do direito internacional, mas que vem a ser também o seu maior problema. Problema aqui entre aspas. Soberania que possui uma formulação importante lá com Jean Bodin em 1536, como reivindicação de uma autonomia perpétua de um Estado, de se organizar política e juridicamente, no sentido de uma centralização do poder, mas que também traz uma novidade com relação ao próprio fundamento deste poder. E foi o holandês Hugo Grotius, em 1625, com o seu livro Direito da Guerra e da Paz, ao formular a impiíssima hipótese de que a razão existiria ainda que Deus não existisse, quem atribuiu um novo estatuto secular para as regras jurídicas aplicadas no âmbito do direito das gentes. Uma contraposição ao direito divino que opunha reis católicos e protestantes desde a Reforma Luterana, ainda que como pretexto dos holandeses para driblar o poderio dado por Roma aos príncipes católicos para a navegação dos mares e o comércio do Novo Mundo. Como quer que seja, o que surgiu ali naquele século XVII, pela primeira vez, em meio a uma querela que envolvia portugueses e holandeses, foi uma alternativa teórica para aquilo que a religião não dava mais conta.
uma opção laica para a solução dos conflitos internacionais, leia-se, conflitos entre dois ou mais estados soberanos que reivindicavam cada vez mais para si a autonomia para estabelecer a sua política interna e externamente, e isso incluiria não apenas a ingerência de um outro estado, mas também a ingerência da própria igreja. Isso que eu chamei de alternativa teórica de Grotius foi colocado em prática pela primeira vez nos Tratados de Westfália de 1648, que puseram fim à Guerra dos 30 Anos, e que não por acaso são esses dois tratados considerados o berço do direito internacional público. Esses dois tratados, um celebrado em Münster, do lado católico, e o outro em Osnabrück, do lado protestante, reconheceram no plano internacional o princípio da igualdade formal entre os Estados e a exclusão de qualquer outro poder a ele superior. Então veja, em 1648 ficou assentado pela primeira vez o princípio da igualdade formal entre os Estados. Deste modo, surge o direito internacional público como uma forma de horizontalizar os Estados no exercício das suas respectivas soberanias, no exato momento em que nasciam os Estados soberanos. A denominada sociedade internacional somente seria possível caso houvesse um conjunto de normas que assegurasse a igualdade entre os Estados, reconhecendo a soberania íncita a cada um deles, com seus atributos de autonomia e independência, ao mesmo tempo em que buscava limitá-la, para garantir que nenhum Estado pudesse assenhorear-se como dono do mundo. A soberania, portanto, é para o direito internacional público o seu pressuposto, mas também é o seu maior problema. Cada vez que a soberania desequilibra a sociedade internacional, sendo este o ponto que, ao meu entender, se afigura de fundamental importância para compreendermos o tempo presente. Os Estados Unidos sofreram os atentados de 11 de setembro de 2001. Eles editaram em seguida o Patriot Act, de 26 de outubro do mesmo ano, autorizando, abre aspas, providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. Em português, ferramentas adequadas para interceptar e obstruir o terrorismo. A América do Norte assumiu no pós-guerra um papel político hegemônico no Ocidente e se achou incumbido da tarefa de defender as liberdades contra o comunismo durante o período da Guerra Fria, justificando, em termos de direito internacional, uma guerra justa, sendo essa uma expressão típica do direito internacional, contra a ameaça vermelha. No plano internacional, o equilíbrio teórico entre os Estados, imaginado lá no século XVII, estava rompido. E a horizontalidade desejada entre os Estados já estaria verticalizada, de forma a não deixar espaço para ingenuidade. Estamos agora assistindo os 50 anos do assassinato do presidente norte-americano John Kennedy, e por diversas vezes nos deparamos na mídia com o mais famoso trecho do seu discurso de posse. Por isso, meus compatriotas, dizia ele. Quem assiste o jornal Globo News está lá toda hora. Diz o Kennedy no seu discurso de posse. Por isso, meus compatriotas, não perguntem o que o seu país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelo seu país, não é isso? Pois bem, no entanto, poucos sabem que esse trecho teve como finalidade justificar exatamente a ofensiva contra o comunismo, arrematando Kennedy logo em seguida, abre aspas, companheiros cidadãos do mundo, não perguntem o que a América fará por vocês, mas o que juntos podemos fazer pela liberdade do homem. Acontece que, para a defesa da liberdade do homem ao redor do mundo, foi atingido em cheio o humanismo do direito internacional existente, pelo menos desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, em cujo preâmbulo, logo no primeiro parágrafo, era assegurado que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Vou repetir o que consta no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Logo, o fundamento da liberdade não poderia ser outro senão a proteção dos direitos humanos. Isso é um ponto. Mas o que se assistiu dali em diante
foi a sistemática violação desses mesmos direitos durante as décadas de 1960, 70 e 80. Quem nunca viu fotografia daquelas crianças queimadas pelas bombas incendiárias no Vietnã? Toda uma geração marcada por essa fotografia. As diversas comissões da verdade atuais apuram as atrocidades cometidas pelas ditaduras latino-americanas apoiadas pelos Estados Unidos. Aliás, a data trágica de 11 de setembro sempre foi referida ao bombardeio de La Moneda e à morte de Allende, no Chile, em 1973. Apenas hoje, o 11 de setembro, é referido aos Estados Unidos, mas até então tinha um impacto simbólico para nós aqui, latino-americanos. Na Argentina, o general Jorge Videla, que acaba de falecer na prisão esse ano, disse ao jornalista Seferino Reato que travava, na época da ditadura, uma guerra justa contra os opositores do regime. Aqui no Brasil, tem um livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura, na verdade são 4 livros, e ele conta num dos volumes, ele diz que Geisel, uma vez conversando com o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, talvez em 1975, com essa conversa, Geisel teria dito a ele que se pedisse a ficha de Jesus Cristo aos serviços de informação, ai dele. Né? Bom, o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos do Homem já estabelecia expressamente, abre aspas, que ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Isso em 1948, quando ainda não se imaginava onde chegaria a globalização, a sociedade de controle, nem que a correspondência poderia ser eletrônica ou mesmo trocada nas redes sociais na internet. Em 48. Mas isso não nos impede de concluir que os direitos humanos internacionais já há muito protegiam a vida privada e o sigilo das correspondências. E que também existem princípios gerais de direito elencados na própria Carta da ONU de 1945 que dão sustentação à sociedade internacional justa. São esses princípios, por exemplo, os direitos fundamentais do homem, a dignidade e o valor do ser humano, a igualdade soberana de todos os Estados, a boa-fé no cumprimento das obrigações, a solução pacífica das controvérsias, a abstenção do uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado e a não intervenção em assuntos essencialmente internos dos Estados. Isso está na Declaração de 1948. Estas normas fundamentais do homem fazem parte do chamado ius cogens, ou seja, um conjunto de preceitos cogentes, imperativos, inderrogáveis e imprescritíveis que devem conduzir a sociedade internacional em certos limites éticos que não podem ou que não deveriam ser ultrapassados. Já que, sempre que isso acontece, crimes de lesa humanidade são cometidos e preveni-los é sempre mais recomendável do que remediá-los. Um exemplo disso está num outro documento importante de direitos humanos internacionais, que é o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. Vejam, 1966, elaborado em plena Guerra Fria. Ele trazia em seu bojo a vedação de qualquer forma de discriminação, mesmo se tratando de discriminação contra a opinião política. Isso está no artigo 2º dessa convenção. Mas o artigo 4º dizia que as suas disposições poderiam ser suspensas quando, abre aspas, eventuais situações excepcionais ameacem a existência da nação, fecha aspas. Mesmo assim, ou seja, mesmo nessas situações excepcionais, não seriam toleradas sob qualquer hipótese as mortes arbitrárias nem a tortura. Nem poderia haver discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Mas a opinião política foi deixada de fora. Ou seja, em tempos de caça às bruxas, parecia claro que as opiniões políticas de base marxista seriam muito perigosas e, por isso, perseguidas à custa de vidas humanas. Vejam, o terrorismo agora trouxe um novo inimigo à cena e parece dar um novo impulso à guerra justa contra o que ficou conhecido como o eixo do mal, uma expressão utilizada pelo George Bush, pai. Eixo do mal, em sua maioria, composto por países islâmicos, com exceção da Coreia do Norte, um resquício comunista. E parece que tudo vale nessa guerra contra o terrorismo, inclusive a espionagem de dados e comunicações de cidadãos e chefes de Estado, tal como demonstrados pelos documentos vazados por Edward Snowden. Não apenas isso, como também as torturas verificadas nas bases militares americanas em Guantánamo e Abu Ghraib,
as execuções sumárias feitas por drones. Vocês sabem o que são drones? São aquelas aeronaves não tripuladas que já mataram mais de 2.700 pessoas desde 2002, ao redor do mundo. Então se trata de um fato isolado dos Estados Unidos, já que a teia de espionagem conhecida como Five Eyes, ou Cinco Olhos, era empreendida, além dos Estados Unidos, pela Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A Inglaterra possui também um Terrorism Act, e foi essa lei que fez com que Davi Miranda, companheiro do jornalista Glenn Greenwald, amigo de Snowden e que divulgou toda a espionagem aqui no Brasil e em outros países, foi essa lei contra o terrorismo inglesa que permitiu que ele ficasse detido sem uma acusação formal e sem assistência de um advogado, recentemente, o que constitui, para efeitos internacional, em especial o artigo 9º da Declaração Universal de Direitos Humanos, uma detenção arbitrária. Não nos esqueçamos do caso de Jean Charles Menezes, assassinado por engano pela polícia no metrô de Londres, por ter sido confundido com um terrorista, numa lógica em que o terrorista é uma pessoa matável, para usar uma expressão do George Agamben, uma pessoa que pode ser executada imediatamente, liminarmente, sem estar legalmente presa, sem ter direito de defesa, sem ser julgada por um tribunal imparcial, independente. Bom, eu não quero com isso demonizar ninguém, né? Não se trata de demonizar os Estados Unidos, nem nenhum outro país. Isso seria simplista demais, reducionista demais, opondo um fundamentalismo a outro. O que deve se atacar com seriedade é a cultura mundial da violência, da eliminação da alteridade, o extermínio da diferença e da oposição política. Aqui no Brasil, o panorama de violação institucionalizada de direitos humanos não era muito diferente quando surgiram as primeiras notícias sobre a espionagem internacional. Vejam, não faltou inclusive quem apontasse este fato como uma manobra do governo Dilma para retirar o foco das manifestações que estavam nas ruas. Vocês lembram disso? Nós tínhamos manifestações nas ruas durante a Copa das Confederações, o primeiro dos mega-eventos, e nesse mesmo momento houve uma repressão policial desmedida contra as demandas populares, houve a chacina da favela da Maré, 13 pessoas foram assassinadas, o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, que hoje sabemos ter sido torturado e morto por agentes do Estado na unidade de polícia pacificadora da favela da Rocinha, isto é, exatamente por quem deveria zelar pela aplicação da lei. Sabemos, inclusive, que outras 22 pessoas foram torturadas da mesma UPP, o que denota uma institucionalização da tortura como uma nódoa da ditadura militar, da qual, lamentavelmente, ainda não nos conseguimos limpar. Ao contrário do que acontece no plano internacional, no Brasil, os matáveis parecem ser sempre os mesmos. Os negros pobres do campo, das periferias, das favelas, como revelaram agora os dados do IPEA, na semana passada, os dados do IPEA de 2013. Mesmo sendo o Brasil um dos 51 países membros originários da Carta da ONU de 1945, se comprometendo ao dever de observar e cumprir os direitos fundamentais da pessoa humana. No âmbito interamericano de direitos humanos, o Brasil é parte do Tratado Interamericano contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, e também da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, cujas normas, numa interpretação ampliativa, como requer a matéria atinente aos direitos humanos, podem ser consideradas numa construção doutrinária bastante avançada, mas que ainda encontra alguns obstáculos da jurisprudência, sobretudo do STF, são normas de natureza materialmente constitucional, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição de 88. Neste caso, cumpre indagar a quem interessa interpretar restritivamente regras tão importantes como as atinentes aos direitos humanos. Em suma, internacionalmente, hoje, os terroristas sucedem aos comunistas. A guerra contra o terror sucede à Guerra Fria. E todo esse clima belicoso parece justificar, em benefício próprio, a violação de direitos humanos dispostos nos regulamentos internacionais. Desde a privacidade e o sigilo das comunicações, como é o caso da espionagem internacional que estamos comentando hoje, até mesmo a incolumidade física e a própria vida dos cidadãos no mundo. É a soberania como problema, como eu falei no início. Aquela que salta e se pretende maior do que qualquer outra, desequilibrando completamente a sociedade internacional. Leis como a americana Patriot Act,
ou a inglesa Terrorism Act, praticamente condicionam o restante do mundo às demandas internas da soberania desses países, determinando as regras do jogo internacional em seu próprio benefício, ainda que nem sempre esses mesmos países joguem limpo o mesmo jogo. Como no caso da espionagem. Espionagem sempre existiu, é claro, é verdade, não tem perspectiva de terminar tão cedo, mas que talvez tenha perdido o escrúpulo, invadindo os telefones pessoais e as contas de e-mails de chefe de Estado. Ontem saiu a notícia de que as Nações Unidas, num esforço empreendido principalmente pela diplomacia do Brasil e da Alemanha, chegaram a um texto final sobre uma resolução elaborada na terceira comissão da Assembleia Geral da ONU, vedando a espionagem eletrônica e seus possíveis deletérios desdobramentos e violações de direitos humanos. E esse texto será votado possivelmente ainda esse ano pela Assembleia Geral. Ao que tudo indica, o teor do texto inicial proposto por Brasil e Alemanha, contendo a resignação desses países, foi abrandado para poder conciliar os interesses dos demais países interessados, inclusive dos Estados Unidos. Em vez de propor que a Assembleia Geral declare estar, como era no original, abre aspas, profundamente preocupada com as violações dos direitos humanos, fecha aspas, e é de fato isso o mais importante, a redação final que será votada ficou mais reticente ao estabelecer que, abre aspas, estão profundamente preocupadas com o impacto negativo que a vigilância pode ter no exercício e desfrute dos direitos humanos. Veja o abrandamento que teve. Observe que a alteração é sutil, mas passa por cima, mais uma vez, das violações objetivamente já cometidas pelos países que compõem o Five Eyes, né, esses 5 olhos. E aponta apenas para preocupações abstratas com o futuro, como uma norma programática que sequer possui natureza de se impor obrigatoriamente à sociedade internacional. Veja, as resoluções da Assembleia Geral da ONU não têm o condão de obrigar todos os países, como seria o caso do Conselho de Segurança da ONU. Só que, uma vez levada para o Conselho de Segurança, certamente os Estados Unidos vetaria. De qualquer maneira, o texto final recém-elaborado, que vai à votação agora para a Assembleia Geral, diz assim, abre aspas, a vigilância ilegal das comunicações, sua interceptação, bem como a coleta ilegal de dados pessoais, constituem atos altamente intrusivos que violam o direito à privacidade e à liberdade de expressão. Fecha aspas. Não se trata propriamente de uma novidade em termos de direitos humanos internacionais, mas é uma necessidade premente para impor o respeito aos direitos fundamentais do homem e assim buscar, ou ao menos tentar buscar, uma reequilibração internacional que supõe o proveito mútuo dos Estados, não de uma hegemonia apenas. E o Brasil possui uma tradição na defesa da igualdade entre os Estados. A historiadora Ângela Alonso, num livro excelente sobre Joaquim Nabuco, observou que durante a segunda Conferência Internacional de Haia, ocorrida em 1907, Rui Barbosa se opôs aos norte-americanos que pretendiam ranquear os Estados na formação de um tribunal arbitral permanente, que relegava Brasil, México e China ao lugar de terceira classe. Ele contava com o aval de Rio Branco, no Ministério das Relações Exteriores, e contrariava o que pretendia Joaquim Nabuco, que achava o pensamento de Rui Barbosa uma quimera. O jornal Times disse que era essa atitude de Rui Barbosa a little ridiculous, um pouquinho ridícula. E eu pergunto para vocês, isso foi em 1907, até quando? 100 anos se passaram. Lembro, para finalizar, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, já aqui tantas vezes referida, pedia para que cada Estado-membro, abre aspas, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades. Veja, a alternativa apontada pela ONU, lá em 1948, para que não se repetissem os horrores do Holocausto, era o ensino e a educação em direitos humanos. Porque leis só não bastam, nós temos lei para tudo, para tudo. Leis só não bastam. A única alternativa possível para que os erros que conduziram ao Holocausto não voltem nunca mais às nossas vidas é a valorização do ensino e a educação pela tolerância,
o diálogo com a diferença, e é neste ponto que a Universidade Federal Fluminense se destaca na noite de hoje, voltando-se para um tema tão importante de direitos humanos internacionais como esse, que pode nos levar não somente à reflexão sobre a conjuntura política atual externa, mas também o que queremos internamente para os nossos cidadãos nesse momento de profunda transformação por qual passamos nesse início do século XXI. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Deise Jorge, pelo convite. Satisfação de ter aqui os colegas na mesa, professor Henrique, professora Natália. O tema é extremamente sugestivo e eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para a própria mesa. Ou seja, temos aqui uma abordagem multidisciplinar de um mesmo assunto. Uma parte, uma compreensão tecnológica, uma compreensão do direito e uma compreensão que é do meu lado, que é de caráter mais sociológico, mais político, mais internacionalista e também estratégico. Se entendemos estratégico aqui como uma questão da segurança internacional apoiada no uso da força, ou seja, da Força Armada e de outros elementos que compõem a Força Armada. Segundo aspecto que eu gostaria de realçar é que a questão da espionagem, ela vem de longe. Eu trouxe aqui para vocês verem, vocês devem conhecer, essa é a primeira reflexão que se tem notícia da espionagem, a arte da guerra. O autor viveu mais ou menos entre 544 e 496 a.C., 2.500 anos atrás. E o capítulo 13º é exatamente direcionado para a questão da espionagem. É de chamar a atenção para algo muito concreto, que é o imaginário. Ou seja, as artes, principalmente a literatura e o cinema. Então, o cinema do século XX, principalmente na filmografia norte-americana, foi extremamente rico em filmes, por exemplo, de Hitchcock, Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, em fazer filmes sobre as intrigas e baseada na espionagem. A Guerra Fria, entre 1945 e 1989 ou 1991, como vocês queiram, ou seja, até o Muro de Berlim ou até a desintegração da ex-União Soviética, foi rica no trabalho da espionagem, conforme apareceu em vários filmes e também na literatura, né? E que continua até hoje esse tipo de espionagem que eu chamaria, por assim dizer, mais tradicional, né? Com todo o charme, inclusive, né? De mulheres extremamente sedutoras e que fazem parte do jogo da espionagem, pela sua capacidade de sedução e de simulação em atores, em atrizes que ficaram famosas. E de homens que ficaram também famosos pela sua capacidade de encarnar personalidades de dupla face. Extremamente cordeiros, mas porém extremamente lobos. Esse tipo de espionagem, no entanto, com os episódios que nós temos visto a partir das revelações de Peter Snowden, ganhou uma nova conotação no imaginário mundial. Ou seja, essa espionagem está aqui, no meu celular. Está na minha privacidade. E está na privacidade dos Estados e das personalidades que ocupam esse Estado. Então, é uma sociedade nova que nós estamos vivenciando, uma sociedade online, globalizada online, que não pode viver mais sem essa comunicação instantânea, é irreversível, não vamos viver mais sem isso, sem esses sistemas, e que, portanto, propõe outras questões. No imaginário, eu acredito que o autor que mais me impressionou
do ponto de vista dessa nova espionagem, foi o autor do Código da Vinci. Não no livro Código da Vinci, mas no seu primeiro livro, que foi um grande sucesso, que se chama Fortaleza Digital, que eu convido todos vocês a lerem agora nas férias, porque é um livro imperdível. E por que imperdível? Porque todas essas tecnologias de ponta estão lá, catalogadas por ele. Na figura, o trama central da Fortaleza Digital se trata, onde é que é? É na Agência de Segurança Nacional. E lá estão os grandes computadores. Os computadores que parecem como se fosse um Big Brother, né, de George Orwell, né, de 1984, que tudo controla, que tudo vê, que tudo ouve e que tudo manipula. Então, nessa fortaleza digital, está prevista, inclusive, esta espionagem digital. Ora, nós sabemos que os Estados Unidos, pelo menos desde a década de 1980, tinham proposto a famosa chamada Guerra nas Estrelas, ou seja, a capacidade de fazer a guerra na quarta dimensão, né? Não só na superfície, não só no espaço terrestre, não só no espaço aéreo, mas no espaço eletromagnético, o espaço que nos rodeia, né? E que esta guerra implicaria num conjunto de veículos lançadores, satélites e satélites armados, inclusive com bombas laser, que fossem capazes de controlar a Terra de cima, do espaço eletromagnético. Esse era o projeto de Reagan, e aconteceu com esse projeto de Reagan duas coisas. Primeiro, segundo alguns, e eu perfilo essa hipótese, segundo alguns, isso levou à própria dissolução da União Soviética. Por quê? Porque Gorbachev viu que não poderia apostar nessa jogada. Eles não tinham condições de apostar nessa jogada. A União Soviética tinha sido capaz de produzir notáveis tanques e péssimos carros. Tinham capazes de transformar grandes computadores que levaram, inclusive, a liderança da corrida espacial e não ter computadores nos seus supermercados. De ter grandes aviões de batalha e péssimos aviões comerciais. De ser capaz de ser a segunda potência ou a primeira potência tecnológica do mundo em muitos aspectos e, no entanto, fazer com que o seu povo sofresse as agruras de uma economia de guerra. Não dava mais. Havia a possibilidade de uma reação interna de tal ponto que nem o Exército Vermelho seria capaz de conter, dada a insatisfação do povo russo, do povo soviético. Então, ele retirou-se. Chega, eu não faço. E o Reagan foi obrigado a negociar com o famoso 5+1. Quer dizer, desculpe, a OTAN mais um. Quer dizer, o Tratado do Atlântico Norte mais um. Quem é? É o Japão. E o Reagan retirou devido à pressão dos seus próprios aliados. Mas não retirou, só retiraria na década de 90 o chamado projeto Echelon, o projeto do escalão. Ou seja, seria a mesma coisa com a outro nome. Né? É a mesma Guerra nas Estrelas, mas com outro nome. E mais uma vez os Estados Unidos foram obrigados a ceder ante a pressão dos seus aliados. Né? A OTAN mais um, como eu chamo. O pessoal do Atlântico Norte, Inglaterra, França, não sei o que, Itália, mais o Japão, que é algo substancial, né? Ou seja, uma economia maior ainda do que a norte-americana toda somada. E na base do poder tem sempre a economia, né? Então, no entanto, os Estados Unidos, também desde a década de 80, e eu fui capaz de ver isso, sabe, Henrique, Natália? Eu fui capaz de ver isso nos Estados Unidos quando eu fui lá em 1980, em que eles me mostraram já a ligação internética entre os Estados Unidos e o mundo anglofônico nas bibliotecas. Eles conversaram por isso e querem acabar por isso. Ou seja, existe a compreensão de que existe um povo, de que existe uma comunidade de nações que fala a mesma língua,
que têm a mesma cultura básica, que têm a capacidade de se unir em torno de objetivos e interesses comuns, que é esse mundo anglofônico, o professor Henrique citou ele, que é composto de quem? Pelo próprio Estados Unidos, pelo Reino Unido, pelo Canadá, pela Austrália e pela Nova Zelândia. Não entra Gana, não entra países africanos de segunda categoria que falam inglês, só entram os louros de olhos azuis, como uma vez disse o nosso ex-presidente Lula. Não é? Só esses. Ou seja, é uma compreensão contraditória, porque os alemães falam, escuta, se for olho por olho, eu também sou azul, mas não entro. E o inglês entra, e como é que é esse negócio? O francês do norte também tem olho azul, e não entra também. Por quê? Só o anglofônico? Como é que fica isso? E os nossos interesses, nossos objetivos, nossas alianças? É complicado isso. Eu estou apenas desenhando alguns aspectos dessa questão da espionagem. Então, eu quero dividir minha brevíssima intervenção, e só para fazer essa introdução eu demorei 8 minutos, portanto eu tenho 12, segundo me faz ali a minha sinalizadora, a dona do debate, a Daisy. Eu quero tocar em 3 pontos só. O valor estratégico da espionagem. A espionagem na época nossa, da globalização online, e o problema real que nós estamos enfrentando. Vou ser muito sucinto. Quando nós falamos no valor estratégico da espionagem, nós estamos querendo dizer o quê? Nós queremos dizer que, antes da guerra, na paz, e no próprio processo da guerra, é fundamental o domínio da informação. Eu não estou em guerra com você. Você é minha aliada, você é minha amiga, eu gosto muito de você, mas eu quero saber tudo sobre você. E quero saber de tal modo que eu saiba mais sobre você do que você possa saber sobre mim. Essa é a questão estratégica da força. O sistema de segurança internacional é anárquico. Nós não temos um Estado que seja capaz de controlar o sistema de segurança internacional. Então, cada um é mais ou menos um por si e Deus por todos. Mas só que cada um não é igual a cada um. Existe o mais forte e os mais fracos. Existem os lobos, existem os cordeiros. Existem os gatos que comem ratos. E os ratos que são comidos por gatos. Essa é a essência da política, que também se estabelece em plano internacional. Ora, o que acontece de novo agora aqui é que nós temos uma espionagem, a professora Natália vai ser capaz, talvez, de falar sobre isso, não sei como é que ela vai encaminhar a abordagem dela, de mostrar como a ciência, a tecnologia, a inovação coloca-se como instrumento de ordenação do poder mundial, na paz e na guerra. Então, essa é a questão que nós estamos aqui. Então, o valor estratégico da espionagem na época da sociedade globalizada online, aqui e agora. O segundo aspecto, né, é dizer o que implica isso, né, numa guerra branca como nós vivemos já hoje. Talvez a guerra cibernética já mostre que estaremos num mundo em guerra. Hoje as academias militares, principalmente as do mundo central, estão cuidando de ter uma nova ramo das forças, que seja o ramo cibernético. Hackers armados, hackers de uniforme, hackers soldados. Só que vejam bem, o hacker é um técnico, ele não é um cientista. Ele é capaz de fazer coisas incríveis, que nós vimos inclusive nos filmes. Mas, superior, muito superior a eles, estão os cientistas, que são capazes de fazer os mecanismos que permitem essa comunicação online que vem da pesquisa pura. Isso tudo é aplicado, da pura, tem de física.
estamos agora investigando a famosa molécula de Biggs. Se nós soubermos como é que foi o princípio da criação, as aplicações práticas disso serão fantásticas. Nós podemos recriar a vida, quem sabe. E é por isso que se investe. Como se investe também nas missões espaciais. E por quê? Fazer Vênus, besteira. O que nós vamos fazer? Mercúrio, uma sonda espacial para profundezas do espaço. Para que isso? Não conseguimos divisar que, quando nós lançamos esses foguetes, eles têm a capacidade de explorar o universo que está em volta, e, portanto, com reflexos aqui no que nós vivemos, mas também são experimentos, são instrumentos que permitem a lógica dual. Quer dizer, quando eu faço um foguete que faz isso, e com tal alcance, corrigindo a minha trajetória, eu faço isso. O veículo lançador de veículos, de satélite, ou de espaçonaves, né? Eles também podem ser convertidos em mísseis de diversos alcances, principalmente os transcontinentais. Quer dizer, eu estou aqui no Brasil e atinjo Tóquio. Fácil. Fácil. Se eu dispor dessa tecnologia. Então, são duas coisas. Essa comunicação que está em volta depende disso, do veículo lançador. E depende de quê? Do que está lá em cima rodando, que é o satélite. Só é possível o Wikipédia por causa dessas duas coisas. Porque tem alguns países que têm mais do que os outros. E olha que nós estamos falando em países que também têm veículos lançadores, como a França, tem satélites como a França, como a Alemanha, né? E que, no entanto, não tem a superioridade tecnológica, científica e inovativa dos Estados Unidos para estar acima deles. Eles são capazes de controlar os sistemas franceses, os sistemas chineses, de todo mundo. E repartir isso com o que eles querem. E que é uma contradição política incrível. É só com quem é meu, só o louro de olhos azuis, anglofônico. Bom, então, o segundo aspecto que eu quero frisar a vocês é que esse valor estratégico da informação, que nós chamamos da espionagem, está localizado num ambiente, num território novo, que é a globalização online. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é o problema real e não o problema formal. O problema formal qual é? Bom, não pode. Isso é um desacato às convenções internacionais. Isso é um desacato à Convenção de Westfália, que vem do século XVII, 1648. Isso é um desacato à soberania dos Estados. Os governantes não pensam assim. São todos inocentes, esses formalistas. O que interessa é o poder real. Então, o Brasil tem, claro, como outros países, até um país tão importante quanto a Alemanha, usado o famoso ius esperneandi. Estou reclamando, estou fazendo meu dever de casa, estou reclamando, tem que reclamar. Você entrou na minha casa, viu meus móveis, viu minha intimidade, viu não sei o que e tal. Eu estou reclamando, você não pode fazer isso. Ótimo. E vou continuar fazendo. Até quando o quê? Até quando nós formos conscientes dos nossos interesses, dos nossos objetivos e apostarmos em nós mesmos para criar as tecnologias capazes de nos defendermos disso. Porque não só nós devemos fazer isso, como todos os outros povos devem fazer isso em nome da igualdade dos direitos humanos. E isso implica numa realidade, numa noção de realidade, que irá dar resposta à sua pergunta que você fez, Henrique. Até quando? Você falou em 1907 e continua um século depois a mesma coisa. Até quando? Até quando que, se por um lado os homens baseados no mais duro dos realismos sejam capazes de caminhar pela igualdade das forças, que não sei quando é que vai acontecer, para o mais sublime dos idealismos,
que é a paz universal de Kant do século XVIII. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Bom, então eu gostaria primeiro de agradecer ao convite a toda a equipe do Debate UF. Tá? Então, acho que realmente é um tema de grande relevância e até para quem, enfim, é da área técnica, a gente já sabe que segurança de rede é um problema de muito tempo, enfim, desde que a rede é rede, existe o problema de segurança. Muitas das coisas que a gente viu acontecer, que para muitas pessoas foram chocantes, a gente já dentro da área já sabia que essas coisas aconteciam, e de uma certa forma, um tanto quanto óbvio, só que não tinha vindo ainda a público. Talvez um pouco até da confusão toda, ou até do espanto que houve nas pessoas, foi porque talvez as pessoas não tivessem noção de quão profundo era uma coisa que elas já sabiam que existia. Bom, então, na verdade, tudo isso aí veio motivado, né, pelas denúncias que o Snowden fez, né, e a grande coisa que estava sendo feita, enfim, pelos Estados Unidos e seus parceiros é a estratégia do Collect It All. Qual é a ideia? Eu não sei o que vai ser importante, então eu vou coletar tudo o que eu tenho disponível. E o que se entende por tudo? Tudo é tudo mesmo. Tudo que você acessou, tudo que você mandou, seus dados, sua voz, seu vídeo, sua foto, onde você mora, o que você faz, aonde você clica quando está navegando na web. Tudo. Tudo que você tem é coletado. Então, essa é uma realidade que a gente tem que conviver com isso. Sabemos que acontece assim. E isso, novamente, a gente fala assim, ah, nossa, estão espionando. É verdade, estão espionando, mas isso tem pontos positivos e pontos negativos. E acho que é sempre bom levantar essas duas coisas. As coisas começam sempre com uma boa justificativa. Por exemplo, eu quero combater o terrorismo. Realmente é muito ruim que tenham pessoas que façam coisas que aterrorizam o público em geral e assim por diante. Também tem outras justificativas, como, por exemplo, combater crimes. Você fala crimes de pedofilia, por exemplo. Você não tem esse tipo de espionagem, você não consegue pegar quem é que faz determinados crimes. Fora outros crimes cibernéticos ou crimes em gerais que você pode pegar, por exemplo, provas a partir de um dado desse tipo. Só que, obviamente, a gente tem aí uma contrapartida, que seria, a primeira coisa, a perda da privacidade do indivíduo. Tá? E, enfim, se você pensar assim, não, temos um governo muito justo, ele realmente só olha o caso do crime. A gente sabe que isso não é bem assim. Toda vez que alguém tem poder, o poder acaba sendo mal usado. Né? E o mal usar, por exemplo, seria a espionagem industrial e governamental, que foi o que a gente viu aí nas denúncias, né, acontecendo. E quem sabe até mesmo, por que não, manipulação dos dados, né? Se eles têm tanto poder, tanto acesso à informação, por que não? Isso aí não teve denúncia, mas nada garante a gente que não aconteceu. E por que isso tudo acontece? Então, talvez a grande pergunta aí que motiva isso daí é por que as pessoas conseguem espionar, por que as pessoas conseguem roubar dados e assim por diante? E o grande problema daí foi que a internet não foi feita para ser segura. Ela tem esse problema arquitetural desde que ela nasceu. Qual foi a grande questão? Quando a internet foi criada, ela foi criada, na verdade, para fazer comunicação entre universidades americanas. No caso, começou com apenas 4 universidades sendo interligadas. E até, a princípio, ela era uma ideia que era esquisita, porque falavam, bom, se nós temos linhas telefônicas, por que nós vamos tentar um outro meio de comunicação que parece tão pouco eficiente quando comparado ao uso da linha telefônica dedicada? Só que, na verdade, os cientistas vão, não, acho que a gente acredita que a gente consegue fazer um compartilhamento melhor do meio, a gente consegue ter uma confiabilidade melhor na transmissão dos dados e assim por diante. Então, eles insistiram naquela ideia e a internet acabou nascendo. Só que ela tinha um perfil inicial que era bem diferente do que a gente tem hoje. Ela era uma rede com pouquíssimos usuários, todos eles muito confiáveis, eles queriam que a rede desse certo. Não eram usuários querendo atacar a rede. E mais, eles tinham todos um alto conhecimento técnico. Então, todos estavam ali, todos queriam que funcionassem, todos sabiam fazer funcionar. Tá? A internet, obviamente, foi crescendo, a ideia era boa, tá? E o que a gente acabou vendo foi que mais universidades foram entrando naquela rede, depois entrando outras partes governamentais, depois, enfim, maior crescimento, começou o boom da internet nos anos 90, quando foi lançado o www. E foi aí realmente que todo mundo passou a usar a internet. E com isso, o nosso público mudou completamente. Então, aquela rede que foi feita para interligar pesquisadores passou agora a ser usada por mais de 1 bilhão de usuários. Mais do que isso, usuários com diferentes níveis técnicos. E a pior parte de todas, nem todos os usuários querem agora que a rede funcione. Tá? Ou querem usar a rede com o mesmo objetivo de fazer coisas boas ou de realmente só interconectar as pessoas. Então, a consequência é que o tipo de uso mudou, mas a arquitetura da rede permanece a mesma. E é exatamente por aí, nesse erro técnico grave, é que a gente não consegue garantir a segurança na internet. E aí começam a ter as implicações. Né? A internet é parte do cotidiano de todo mundo.
A gente está naquela coisa, um mundo quase que ubíquo, né? Você usa a internet, às vezes, quase sem perceber que está utilizando. E nas coisas mais básicas, seja pelo uso do celular, onde você vai mandar seus e-mails, SMS, vai conversar via VoIP, vai mandar, enfim, acessar suas redes sociais. Seja, por exemplo, quando você está ali fazendo simplesmente buscas na internet, se você pensar com calma, uma empresa como o Google sabe quais são todos os seus interesses, sabe o que tipo de coisa te interessa como pessoa na sua vida privada ou na sua vida de trabalho realmente, sabem tudo o que você gostaria, como você trabalha, quais são as direções que você toma, como você pensa. Isso sem contar com outras aplicações, porque provavelmente todo mundo tem o Gmail, todo mundo usa o Google Maps. Isso quando você ainda pega, por exemplo, seu telefone e olha e está lá dizendo falta 40 minutos para você chegar na sua casa. E você fala, mas eu não disse onde era a minha casa. Então, na verdade, a gente vê cada vez mais eles tomando os nossos dados privados e usando isso para fazer serviços que para a gente parecem muito úteis. Eu quero saber quanto tempo leva até a minha casa, ou quanto tempo leva até o meu compromisso, que eu não deveria chegar atrasado e assim por diante. Tá? E essas coisas da internet estão ficando cada vez mais profundas, porque agora a gente não fala só de acessar usando um PC ou um celular, mas a gente fala até de ter uma casa inteligente, onde até a nossa máquina de lavar vai estar ligada na internet, e assim por diante. Então, a gente começa a colocar tudo da nossa vida dentro da rede. E, obviamente, isso tem consequências, né? O primeiro deles, a gente expõe nossos dados por meio das redes sociais. Isso é uma coisa que todo mundo sempre soube. Você botou sua foto no Facebook, disse o que você faz, quem são seus amigos, você está se expondo. Isso é óbvio. Tá? Mas as pessoas não ligam, elas gostam disso. Novamente, as pessoas se expõem porque elas gostam do que ela tem em resposta. Mais do que isso, né? Você vai ter diferentes informações, sejam profissionais ou privadas, né, ou pessoais, né, no caso, todas elas são privadas, né, trocadas por e-mail, mensagem de texto, VoIP, vídeo. Se fosse uma rede segura, ótimo, nenhum problema. Mas a partir do momento que você começa a pensar, opa, estão pegando tudo que eu passo na rede, você deveria talvez começar a se preocupar com isso. Outras coisas, por exemplo, a exposição do perfil de navegação e das suas áreas de interesse, quando você usa, por exemplo, sites de busca. Além disso, usamos também a rede para fazer coisas muito sensíveis para a gente, como, por exemplo, operações financeiras, quando a gente usa banco online, né? Todas as coisas que a gente não para pensar que a gente está expondo quando a gente está usando a rede. Outras coisas como a localização, por exemplo, o uso de GPS no celular, o uso de mapas online. Isso aí tudo, sem contar ainda com os outros problemas que já vêm com a internet, que são vírus, invasões, rastreamentos, entre outros, que você nem sequer autorizou que acontecessem. Tá? Somando tudo isso aí, na verdade, a gente tem um grande problema, que já é bem conhecido por todo mundo, que é da área de redes ou de ciência da computação e assim por diante. Tá? Então, ataques comuns, a gente já tem aí os que a gente conhece, vírus, worms, cavalo de Troia. Temos o phishing, que quem não sabe, quando você pega uma página falsa para tentar roubar seus dados, seja bancários ou de conta de e-mail e assim por diante. Temos os spams, são as mensagens não solicitadas, que atrapalham a gente lá todo dia lendo os e-mails. Temos ataques de negação de serviço, que são ataques feitos contra alguns determinados servidores dentro da rede. Quando você fala assim, caiu o site de não sei quem. São ataques geralmente de negação de serviço, onde os nossos computadores em casa são utilizados para fazer esse ataque sem nem que a gente saiba. Então, muitas vezes, esses problemas da internet a gente participa sem nem saber que está participando, tá? Porque existem códigos maliciosos instalados nos nossos equipamentos, utilizados para fazer esse tipo de coisa, e a gente não tem nem noção disso. Bom, na verdade, são inúmeros problemas, e soma-se ainda um outro detalhezinho aí que a gente chama de backdoor ou trapdoor, né? Que, na verdade, seria um acesso não documentado ou talvez não autorizado de alguém ganhar acesso ao seu programa, à sua aplicação, ao seu computador e assim por diante. Então, qual é a ideia aqui? Ou um tipo de vírus ou que você tenha colocado no seu computador sem querer, mas, na maioria das vezes, um programador malicioso ele coloca uma forma de acesso aos seus programas, que você não sabe nem que existe. Tá? E esse tipo de coisa, por exemplo, foi usado nesse problema que a gente teve aí com a internet. Tá? Bom, só que vocês falam assim, bom, isso daí é segurança individual, né? Você pensa aí no problema da segurança de cada um. Só que o problema que a gente viu ali na internet, né, ou pelo menos que o Snowden foi denunciar, era um problema de espionagem em massa. Né? Não era espionar um de cada vez ou a segurança de cada um individualmente. E a grande pergunta é, como é que isso funciona? Né? Para poder fazer isso, a gente tem dois conceitos principais ali, né, que seria a parte de Big Data, que é uma área de pesquisa até que a gente tem atualmente, que é o seguinte problema. A gente na internet hoje gera muito dado, muito dado. E como é que a gente faz para tratar esses dados? Primeiro, como é que você coleta? Segundo, como é que você transfere?
E terceiro, como é que você realmente busca coisas de interesse dentro desses dados, tá? Então, certamente, toda a tecnologia americana e também de outros países que fazem a mesma coisa são baseados no conceito de Big Data. Alguns determinados servidores dentro da rede, quando você fala assim, caiu o site de não sei quem, isso é um ataque geralmente de negação de serviço, onde os nossos computadores em casa são utilizados para fazer esse ataque sem nem que a gente saiba. Então, muitas vezes, esses problemas da internet a gente participa sem nem saber que está participando, tá? Porque existem códigos maliciosos instalados nos nossos equipamentos, utilizados para fazer esse tipo de coisa, e a gente não tem nem noção disso. Bom, na verdade, são inúmeros problemas, e soma-se ainda um outro detalhezinho aí que a gente chama de backdoor ou trapdoor, né? Que, na verdade, seria um acesso não documentado, ou talvez não autorizado, de alguém ganhar acesso ao seu programa, à sua aplicação, ao seu computador e assim por diante. Então, qual é a ideia aqui? Ou um tipo de vírus, ou enfim, que você tenha colocado no seu computador sem querer, mas, na maioria das vezes, um programador malicioso ele coloca uma forma de acesso aos seus programas, que você não sabe nem que existe. Tá? E esse tipo de coisa, por exemplo, foi usado nesse problema que a gente teve aí com a internet. Tá? Bom, só que vocês falam assim, bom, isso daí é segurança individual, né? Você pensa aí no problema da segurança de cada um. Só que o problema que a gente viu ali na internet, né, ou pelo menos que o Snowden foi denunciar, era um problema de espionagem em massa. Né? Não era espionar um de cada vez ou a segurança de cada um individualmente. E a grande pergunta é, como é que isso funciona? Né? Para poder fazer isso, a gente tem dois conceitos principais ali, né, que seria a parte de Big Data, que é uma área de pesquisa até que a gente tem atualmente, que é o seguinte problema. A gente na internet hoje gera muito dado, muito dado. E como é que a gente faz para tratar esses dados? Primeiro, como é que você coleta? Segundo, como é que você transfere? E terceiro, como é que você realmente busca coisas de interesse dentro desses dados? Tá? Então, certamente, toda a tecnologia americana e também de outros países que fazem a mesma coisa são baseados no conceito de Big Data. A segunda coisa que é importantíssima, que na verdade trabalho em conjunto com Big Data, é a parte de Data Mining e Inteligência Artificial. Que seriam formas de você tentar buscar os dados que você gostaria dentro desses dados que você coletou. Então, tem um grande conjunto de dados. Como é que eu faço para buscar o que é de meu interesse lá dentro? Então, existem técnicas específicas para isso, de banco de dados, e até que a gente também chama de inteligência artificial. Só para vocês terem noção, por exemplo, ali estão os provedores atuais, né? Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Paltalk, YouTube, Skype, AOL, Apple. Agora, eu quero que vocês parem e pensem. Bom, se eu tenho um computador em casa, ele tem ou um software da Microsoft, ou ele, enfim, é da Apple. Dificilmente, alguns daqui vão ter Linux, tá? Não estaria ali na lista, né? Mas se vocês têm celular, quem está esquecendo do computador, tem celular. Seu celular, certamente, é Microsoft, é Google ou é Apple. Você não vai fugir disso, tá? Isso fora todas as redes sociais e todo o resto, né? O YouTube que você vai ver, o Skype que eventualmente você usa para fazer um VoIP e assim por diante. E o que eles estão coletando? E-mail, chat, vídeo, foto, dados que você armazenou do seu computador, transferência de arquivos, videoconferência e, ainda ali no último, special requests, pedidos especiais que, eventualmente, o analista pode achar interessante pedir. Então, qualquer coisa que você faça, vai estar ali. Inclusive, você fala assim, mas o que eu fiz no meu computador não passa. Não, mentira. Dados que você armazenou no seu computador, seus documentos do Office, também são repassados para lá. Então, vocês têm que ter uma noção de que realmente é uma grande invasão da privacidade e que, tecnicamente, isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque a gente tem backdoors naqueles softwares, especificamente para poder roubar coisas do seu computador, e a gente tem empresas que são obrigadas a enviar dados para o governo. Então, aqui só tem mais um dos slides deles mesmo, tá? Isso já começou em 2007 com a Microsoft e as outras foram entrando aos pouquinhos, né? A mais recente, a Apple, ali em 2012. E, bom, acho que outra coisa que vale a pena também destacar, que aparece nessa transparência, né? É ali, custo do programa mais de 20 milhões por ano. Na verdade, isso aí já está um investimento que aumenta a cada ano. Então, é um troço que é caro e está valendo a pena fazer. Então, a gente deve pensar, na verdade, o que eles estão conseguindo com isso a ponto de valer a pena investir mais de 20 milhões de dólares por ano, isso lá em 2000 e quanto? Esse é de 2012, né? 2013, no caso. Então, a gente tem que pensar com cuidado. O segundo sistema que, bom, o título não está aparecendo, mas é o Upstream, ele é o segundo principal sistema para coleta de dados que eles utilizam na internet. E esse aqui não vai utilizar as empresas, mas a própria infraestrutura da internet. De certa forma, tem que ter colaboração de empresas, mas não é roubar dados de aplicação. E qual é a ideia aqui?
a ideia aqui é que a internet ela faz a transmissão de dados com base em políticas. E basicamente o que rege essas políticas tem que ser barato. Então você não manda os seus dados pelo menor caminho, mas pelo caminho mais barato. Tá? E uma consequência disso é que a maior parte das empresas que fazem transmissão de dados são americanas. E a maior parte dos enlaces que a gente tem dentro da internet vão para os Estados Unidos. Consequentemente, é mais barato sempre mandar pelos Estados Unidos. Seria uma noção aqui, está um pouquinho, na verdade, a grossura ali de cada uma das linhas indica qual é a velocidade da conexão ali. Tá? Então, você pega, por exemplo, ali entre entre América Latina e Canadá, e os Estados Unidos, a gente tem conexões que vão a quase 3.000 gigabits por segundo. Entre Estados Unidos e Europa, quase 5.000 gigabits por segundo. Agora, se você pensa em ligar o Brasil direto com a Europa, é uma conexão de 5 gigabits por segundo. Então, você para e pensa, se você quer mandar um dado para a Europa, ele deve passar por aquela conexão de 5 ou pelos Estados Unidos e depois para a Europa. E assim por diante. Tá? Então, o que a gente acaba observando é que a maioria dos dados que trafegam pela internet passam pelos Estados Unidos. E fica muito fácil para eles colocar alguns instrumentos de coleta de todos os dados que passam na internet. Agora, outras coisas que acabam ficando claras. Uma vez que você está coletando do backbone, você não tem como selecionar se você vai pegar só do indivíduo, ou se você vai pegar do governante, ou se você vai pegar de Y ou Z. Você vai pegar de todo mundo. Depois você pensa o que você faz com aquilo. Agora vem aquela questão ética. Agora, como é que eu já coletei? Pô, vou jogar fora ou não vou jogar fora? E acaba ficando tudo guardado lá e eles acabam espionando todo tipo de pessoa. Então, você não tem como selecionar na coleta de quem é que você está pegando ou deixando de pegar. Tá, então, está aqui mais uma dos slides dele. Né? Na verdade, tem o sistema Upstream e o Prism. E eles, recomendação para os analistas, use os dois e correlacione os dados. Tá? Bom, por fim, o terceiro que eu gostaria de destacar seria o XKeyscore. Tá? Ele é um programa que ele é mais usado não para coleta de dados, mas realmente para trabalhar os dados. Então, a maior parte das correlações que eles consideram úteis, né? Esse aqui, na verdade, é um programa que está entre os 5 mais de uso pelos analistas, porque ele realmente é o programa que vai fazer toda a parte de inteligência correlacionando todos esses dados que eles coletam. Tá? Então, ali tem uma porque nós estamos interessados na HTTP, porque tudo que se faz geralmente passa por HTTP. Então, tudo que você vai fazer ali em páginas web está sendo monitorado. Bom, existe ainda, botei esse aqui só para poder, que seria o Mainway, né? É um outro sistema. Eu coloquei aqui simplesmente porque é para lembrar que não é só a internet, mas também a parte de telefonia. Então, essa lei não se estende apenas a pegar dados de empresas da internet, mas empresas de telefonia também. Então, por exemplo, a AT&T e a Verizon são obrigadas a passar todos os metadados de telefonia. Ou seja, de onde veio a ligação, para quem foi, quanto durou, qual foi o dia exato e assim por diante. Tá? E, a princípio, não inclui informações de áudio. Mas é claro que a gente sabe que sempre que necessário, é só uma questão de gravar. Né? Então, a princípio, sem que você tenha feito nada, todos os seus dados de ligação estão gravados. Se eles acharem que você é minimamente suspeito, grava-se a voz também. Então, resumindo, a gente tem muitos sistemas que são muito poderosos, capazes de coletar, armazenar e processar os dados. Tá? E é bom sempre dizer, isso aí não é uma coisa só dos Estados Unidos, ele é uma prática feita em diferentes países. Tá? Não só os 5, mas certamente outros países também fazem esse tipo de operação. Simplesmente porque é possível fazer, independente de ser ético ou não ser ético. Novamente, a espionagem, como já foi falado aqui, é uma prática milenar, né? Não vai deixar de ser feita, só que hoje em dia está muito facilitada pela internet. Tá? Eu diria que você realmente faz uma guerra inteira pela internet, até por considerar que a internet é parte da vida de todo mundo no dia a dia. E uma interrupção, por exemplo, dentro da internet tem um impacto muito forte para todo mundo. Bom, e acho que uma parte que cabe também falar seriam as soluções. Tá? É uma pergunta de solução. O que seria a solução imediata para esse problema? E, na verdade, isso é um pouco até desanimador. Porque a primeira pergunta é, eu posso então deixar de usar as empresas americanas? Não tem como. Tá? Não temos substitutos para isso. Tá? Não temos empresas para infraestrutura que vão fazer roteadores, que vão fazer toda a parte de servidores, data centers, não temos. Não temos sistemas operacionais nacionais, né? Porque é muito pouco, pequeno e pouquíssimo uso, não tem impacto. Né? Toda a parte de dispositivo, celular, tablet, computadores, tudo também vem de fora. Além disso, não bastasse tudo isso daí, também a parte até de, por exemplo, algoritmos criptográficos, bases de toda a segurança da internet, os padrões são americanos. E existem aí, enfim, boatos que até mesmo esses algoritmos tinham formas de ser quebrados pela NSA. Tá? Redes sociais que todo mundo utiliza também são empresas americanas.
E até as aplicações que a gente usa, todas também vêm de fora. Então, na verdade, não tem como dizer agora para o usuário, olha, pare de usar as empresas que te espionam, porque não tem substituto para isso. Tá? E uma segunda pergunta, fala assim, tudo bem, então não vou mais usar o e-mail do Gmail, agora eu vou ter um e-mail institucional porque vai ser muito mais seguro. Calma, empresas como a Petrobras, que tem uma excelente equipe de TI, estavam no curso de beabá como se faz para hackear uma rede. Então você pensa assim, se você não tiver uma equipe muito boa, uma tecnologia muito boa, você será invadido. Então não adianta você dizer porque eu fiz aqui que eu estou protegido, não é bem por aí. Então a gente tem implicações tecnológicas e de formação de pessoal que precisam ser muito melhoradas. E um terceiro ponto importante é como mudar o hábito. Tá? Então vamos dizer que eu conseguisse, não, eu fiz um e-mail seguro, fiz uma rede social segura, fiz tudo seguro. Como é que eu convenço os brasileiros a deixar de usar o Facebook e usar a minha rede social? Isso é quase impossível, também assim, pelo menos é imediato. Talvez a longo prazo, com educação, com etc., a gente consiga, mas de imediato isso não sai. Bom, e acho que aí leva até a parte final, que seriam realmente contramedidas, né? Existem coisas que a gente pode fazer atualmente se a gente quiser tentar melhorar um pouquinho. Por exemplo, eu quero realmente ser anônimo da internet. Tem como? Tem algumas aplicações, por exemplo, como as redes Story, outras que a gente fala de roteamento cebola, que podem ajudar você realmente a ter um anonimato dentro da internet, que são redes que não são ainda quebradas ou quebráveis pela NSA. Existem ainda outras iniciativas para garantir um e-mail seguro. Tá? Entre os boatos que surgiram com essa história toda do Snowden, foi que, por exemplo, existiam empresas que faziam sistemas operacionais que, por exemplo, você quer mandar um e-mail seguro, você fala, criptografei o meu e-mail. A empresa encaminhava o seu e-mail em texto plano antes de criptografar para os dados da NSA. Ou seja, você criptografou à toa. Tá? Então, existem aí outras iniciativas de código aberto para que você consiga realmente ter um e-mail seguro fim a fim. Se você está interessado em segurança, tente usar isso no seu sistema. Tá? Um outro ponto que é importante seria realmente agora a parte de desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil. Se a gente quer um dia conseguir sair disso daí, a gente tem que começar a investir desde agora em tecnologia, seja para infraestrutura, seja para equipamentos, sistemas e ainda aplicações. Tá? Então, talvez essa seja a parte boa dessa confusão toda, é a gente conseguir abrir o olho e ter uma oportunidade de agora ter investimentos nessa área, de forma que o Brasil consiga crescer tecnologicamente. Certamente também precisamos de apoio da legislação. A gente tem aí até algumas iniciativas, tipo o marco regulatório da internet, assim por diante, mas ainda é pouco perto desse problema. Por exemplo, a gente teria talvez, com legislação, uma forma de talvez implicar multas a empresas que repassem dados de brasileiros e assim por diante, não sei. Tem coisas que tem que se pensar, tá? E reeducação da população, sem sombra de dúvidas. Então, com colocações finais, o problema realmente é muito grande, as soluções são para longo prazo, ninguém vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã, mas os primeiros passos têm que ser dados agora e, novamente, é uma grande oportunidade, agora que a gente vai ter vários investimentos do governo e até de empresas, para conseguir crescer nesse aspecto. Agradeço a atenção de todos. Eu vou fazer aqui uma inconfidência. Eu não tenho Facebook, eu resisto. Mas eu espiono. Eu pego da minha esposa e entro. Aí eu também tenho meus mecanismos de espionagem. Aí eu vejo o que está acontecendo. Não, eu não tenho. Mas, enfim, a minha curiosidade de perguntar para a Natália, a professora Natália, fiquei encantado com a sua exposição. E, bom, como eu havia dito, leis nós temos para tudo. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse marco civil da internet, que está sendo discutido no Congresso. Se realmente a alternativa de se colocar o data aqui no Brasil, enfim, se isso resolveria parte do problema. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, por favor? É verdade, essa história toda do marco regulatório é uma coisa até que muito controversa, porque realmente quando você fala de internet, você tem os dois lados. Realmente o lado da segurança, que de alguma forma você tem que ser capaz de responsabilizar civilmente quem faz coisas erradas, contra aquela outra questão que é realmente, eu quero ter liberdade de expressão dentro da internet. E até onde vai o direito de uma pessoa se expor livremente, sem ser, enfim, perseguida por isso, e até onde vai aquela coisa de eu vou impedir as pessoas que já estão passando o seu direito de liberdade e realmente atingindo os dados dos outros. O marco regulatório da internet vai pela liberdade de expressão, a gente quer deixar as pessoas fazerem isso, mas eu entendo também que quem vai contra tem
tem essa razão de ser, sabe? Então, acho que existe a necessidade de discussão, não é só essa questão que está sendo tratada nesse marco, né? A questão de banda garantida, não é? Existem alguns aspectos técnicos aí que não estão bem definidos, de como é que eu faço, certas coisas estão colocadas dentro da lei. Então, acho que realmente existe a necessidade de mais discussão antes de que isso seja, de fato, aprovado. E com relação, assim, se o Brasil tivesse mais tecnologia aqui dentro, certamente a gente estaria menos vulnerável a esse tipo de ataque. Certamente, a gente com mais tecnologia, a gente poderia até fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fazem contra a gente. Talvez uma forma de defesa seja o ataque. Então, se eles fazem, faremos também. Você tem informações da gente, teremos informações suas. Mas isso só vai ser possível se um dia a gente chegar a ter uma tecnologia perto do que eles têm hoje. Natália, você falou que o surgimento da internet foi para possibilitar a comunicação mais eficiente, mais rápida, acelerada entre centros universitários. Mas me parece, você me corrija, por favor, que anterior a esse objetivo foi o objetivo militar, foi da intranet. Não é? Ou seja, uma comunicação que permitisse uma vantagem estratégica sobre os outros adversários, já a partir da década de 80, 90. Né? Então, a origem da internet teria, mais uma vez, uma origem da chamada tecnologia dual. Né? Eu gostaria de chamar a atenção, e quem me ensinou isso foi um professor emérito da nossa querida UF, o professor Longo. Né? O professor Longo é uma referência para todos nós. E ele, numa palestra dele, para falar sobre essa questão da tecnologia dual, ele olhou assim para o plenário e falou: olha, 80% que está aqui é por causa da guerra de 39 a 45. E foi numerando. Seu tergal, seu sapato de borracha, sua lente, seu relógio. Ou seja, porque há um tipo de investimento, e isso eu gostaria de chamar a atenção, que não é um investimento que você investe R$1 hoje para ter R$2 amanhã. Você investe R$100 hoje para ter daqui a 20, 30 anos R$1 milhão. É o chamado investimento estratégico, que geralmente é feito pelo Estado, na cabeça, baseado num slogan que vem do início da modernidade com Roger Bacon. Qual é? Sapiência, potência est. O saber é poder. Visando aqui a proteção da nossa individualidade. Como enquanto o quê? O indivíduo? Não. Como enquanto uma nacionalidade politicamente organizada na forma de um Estado. Então, esse investimento que é feito lá, na ponta do conhecimento, é transferida depois por um fenômeno do arrasto tecnológico para a produção econômica, para a sociedade como um todo, etc, etc. Então, vocês terem ideia do que significa isso, é o seguinte: poucas pessoas sabem esse dado, sabe? Cerca de 49% do prêmio Nobel dos Estados Unidos foram financiados pelo DoD, ou seja, pelo Departamento de Defesa. No mundo inteiro, 33%. Ou seja, a questão da segurança do Estado, para aqueles países que realmente estão vocacionados a desempenhar algum papel de maior autonomia ou de maior independência no cenário internacional, tem uma consciência muito clara disso. E eu gostaria de chamar a atenção, e positivamente, para o fato de que o Brasil, finalmente, parece ter acordado para esses objetivos. Tanto é que o Brasil lançou em 2008, em dezembro de 2008, a sua Estratégia Nacional de Defesa, onde elege 3 eixos como fundamentais. O eixo ou vetor espacial, o vetor nuclear e o vetor cibernético. Ou seja, será uma necessidade estratégica da defesa do Brasil desenvolver esse vetor. Então, o que eu aprendi com você, Natália, é que, além da questão do envolvimento do espaço eletromagnético, há coisas
que depende de técnicas que podem dar alguma proteção. Não são suficientes, você chegou até a assinalar isso, mas que pode dar algum tipo de defesa, um escudo para as nossas necessidades. Mas eu acho que o necessário mesmo é o investimento maciço aqui. Hoje, quando se fala sobre defesa nacional, sabe-se que existem vários vetores. Um deles é o armado, claro, mas não é o principal. Não são aqueles homens e mulheres que vão dar a sua vida para defender a sua sociedade. Eles são fundamentais, sim, são importantes, mas não são o principal. Sabe quem são os principais? Qual é o principal? Nós. A universidade. Vamos saber. Nós somos a principal perímetro de defesa da sociedade. É aqui que se gera. E eu quero dizer, como mais velho, inclusive, que fiquei encantado, viu, Natália, com a sua exposição e com a sua também, Henrique. Porque eu vejo que a rendição da guarda está melhor do que eu pensava. Vocês são muito melhores do que eu, né? Vocês são muito melhores do que a minha geração. E é assim que tem que ser. Porque você imaginou você ter o pai, ter a mãe, trabalhar para burro, para o seu filho ser melhor que você e não conseguir? Assim também todas as sociedades trabalham para que cada geração sejam melhores, porque isso significa o seu desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano é basicamente de ordem espiritual, intangível. É a produção do conhecimento. Então, é isso que nós temos que investir. E eu, infelizmente, não pude notar na questão da espionagem que era o gatilho que nós poderíamos dar, e não demos, para afinal perguntarmos a nós mesmos: caramba, o que nós queremos do nosso país do ponto de vista da sua defesa? Quer dizer, eles vêm aqui, leiam no meio da nossa presidente da República, leiam o presidente dele nos e-mails da nossa maior empresa, procuram escutar o futuro da nossa maior riqueza no mar descoberta até então, e nós não fazemos quase nada. Não ficamos indignados. Não tem black bloc para isso. Não tem manifestação na rua. Não tem grito. Não tem indignação. Não tem vontade de soberania nacional. Que negócio é esse? Não pode. Os jovens vão para a rua. Vão gritar. Aqui não. E vão exigir dos governantes respostas poderosas para enfrentar adversários poderosos. Infelizmente não vimos isso. Mas você, Deise, tem aqui uma sementinha aqui de indignação, e que foi tão bem expressa, muito melhor do que eu, pelos meus queridos colegas e mais jovens colegas. Acho que a primeira coisa a dizer, concordo plenamente. Acho que talvez um pouco desse do jovem não ir, talvez. Certamente acho que a gente tem hoje em dia enfim, um grupo de jovens que é um pouco mais conformado, talvez não sei se seja bem a palavra, do que os jovens talvez de 30 anos atrás. Você foi para a rua, tá vendo? Mas eu acredito até que também um pouco por falei assim, bom, o que o Brasil vai fazer contra, por exemplo, os Estados Unidos, né? O que a gente realmente pode fazer, mas acho que é muito válido. A gente deveria ter reclamado e nem nesse ponto não chegou. Tá? Mas, voltando à questão inicial que você falou sobre a questão da internet e a parte de segurança, realmente existe uma discussão sobre o que foi realmente a causa para a criação da internet. Realmente a internet é uma coisa nova, ela tem hoje 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos, né? É uma tecnologia muito recente, que cresceu muito rapidamente. A gente diz até que é uma tecnologia cheia de paz, né? Porque como deu certo, todo mundo diz que também ajudou a construir a internet. E, na verdade, existe discussão, porque existe uma vertente que fala, não, foi realmente a ARPANET, que foi uma forma de tentar bloquear a pressão dos russos, tinham feito o lançamento enfim, de satélites, etc. Estavam melhorando muito em termos de comunicação, então tentaram fazer uma rede que fosse muito mais resiliente a falhas. Então, se cai, realmente uma rede com uma conexão em malha, se cai um enlace, você consegue rerotear todos os dados por outro caminho e assim por diante. Só que, na verdade, hoje já existe uma outra vertente que vai mais com base no depoimento dos próprios cientistas ou pesquisadores que foram desenvolver a tecnologia, de que realmente, embora tenha existido financiamento militar, né, a motivação deles não era militar, realmente era de tentar fazer uma rede
um pouco mais, fosse diferente da rede de telefonia, tivesse um objetivo diferente do que a gente tinha na rede de telefonia, com enlace, enfim, com circuitos dedicados e assim por diante. Então, existe essa dualidade, existe quem vai dizer que veio pelo militar, existe as outras pessoas que vão dizer que não foi pelo militar, embora tenha tido, certamente, investimento do governo nisso. Né? Mas, enfim, né? Acho que a consequência é o que você falou, você investe hoje 20, se for um bom investimento, amanhã já vale 2 milhões. Né? E a internet, certamente, foi, acho que, o melhor investimento que foi feito, porque você pensa, quantos anos tem o rádio, quantos anos tem a televisão, quantos anos tem a internet, você vai ver que é desproporcional o quão rápido a internet conseguiu atingir o público. E não só atingir o público, mas ser parte da nossa vida. Hoje você tira a internet de uma pessoa, ela se sente... não consigo ler as notícias, eu não consigo mandar um e-mail, eu não consigo fazer nada. Você se sente preso, entendeu? Então, hoje em dia, a internet tem um impacto muito maior do que as outras tecnologias num espaço de tempo muito curto. E até por muitos aspectos dessa velocidade do crescimento da tecnologia, a gente não tem um bom conhecimento de como controlá-la ou de quais são suas fraquezas e pontos fortes. Tá? Você tem outras tecnologias que foram amadurecendo ao longo do tempo. Você consegue aprender bem, fazer bons modelos daquilo. A internet é uma coisa que está crescendo muito rápido e não está tendo como você acompanhar toda a formalização da coisa. Ela está crescendo e vai continuar crescendo, não tem jeito. Mas ela é bem mais instável em termos, vamos dizer assim, científicos do que as outras tecnologias que a gente tem hoje disponíveis. Então, eu creio que esses jovens aqui na plateia sejam assim ávidos de informações. Então, é o momento de vocês dirimirem qualquer informação. Por gentileza, pode vir aqui. O fio não vai até aí. Por gentileza, você fala seu nome e faz a pergunta. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Eu, na verdade, tenho uma pergunta a cada um dos membros da mesa. Uma pergunta uma pergunta diferente para cada um, mas que de forma a completar todo o conhecimento que foi exposto no momento. Eu gostaria de saber do professor Henrique qual a opinião dele com relação ao campo do direito para resolver toda essa questão, porque o direito ele resolve os problemas nos aspectos oficiais das questões. Então, o direito ele tem que resolver os problemas de forma oficial. O direito não pode partir para submundos, para questões obscuras, para formas não oficiais de solução de problema. O direito ele tem que se manter dentro do que o próprio direito, do que sustenta o próprio direito, que são as normas internacionais. Então, o que acontece? De que forma poderíamos resolver as questões da vulnerabilidade da internet no campo do direito internacional? Existe alguma forma, talvez a Organização das Nações Unidas, da qual os Estados Unidos faz parte, e também como membro do Conselho de Segurança. De que forma? A ONU talvez tenha alguma forma de punir os Estados Unidos, ou não temos essa possibilidade? No momento não existe nada que possa ser feito. Essa é a questão, professor Henrique. A questão para a professora Natália é a seguinte: a sua exposição, ela deixou muito claro que a internet surgiu nos Estados Unidos e que a maior parte do fluxo de internet passa pelos Estados Unidos. E isso deixa o mundo inteiro vulnerável. Não temos como nos desvencilharmos disso. Então, o que acontece? De que forma? Existe alguma forma? Estamos entregues aos Estados Unidos? Ou, de alguma forma, podemos contornar o poderio dos Estados Unidos na questão da internet? E, por último, ao professor Henrico, eu gostaria de saber no campo militar, né? Ele falou sobre, até muito bem explicado, sobre a questão da espionagem, que os espiões poderosos, e aliás, para poder manter o seu poder, eles espionam. A espionagem não faz parte da regra, a espionagem ela faz parte da força, ou seja, eu uso a força para espionar, eu uso a inteligência para espionar,
e vou continuar espionando, porque isso é uma forma de manter o meu poder, de manter o meu controle e a minha segurança. E aí o que acontece? Novamente, nós caímos nas mãos dos Estados Unidos, porque eles são militarmente superiores, eles são economicamente superiores, eles são dominantes na internet. Então, de que forma o senhor acha que haveria uma forma militar de resolver isso, ou somente de uma forma militar poderíamos nos desvencilhar dos Estados Unidos? Porque eles não vão parar a espionagem porque o Brasil descobriu que é espionado. Nem nunca vão parar e vão dizer que espionam mesmo e vão continuar espionando. Então, o que fazer? É somente de forma militar? Porque se o direito não resolver, somente de forma militar ou nem de forma militar? Seria isso. João Kleber, parece que a sua pergunta tem o mesmo fundamento para nós três. A questão dos Estados Unidos enfrentando o direito, a tecnologia e as Forças Armadas. Seria mais ou menos por aí. Bom, vou focar na minha parte aqui. Em primeiro lugar, como eu disse na minha fala, ontem saiu um texto provisório para ser votado na Assembleia Geral da ONU, uma resolução dando conta desse problema, restringindo a espionagem, a coleta de dados, enfim. Temos uma lei. Aí você me pergunta, essa lei basta? Bom, a princípio, não. A minha opinião sincera é que lei nós já tínhamos, como eu falei, desde 1948, que nós temos uma proteção às comunicações, no Regulamento Internacional da ONU, e, no meu entender, isso já está claro, já estava claro, mas enfim. Mas, tudo bem, temos o direito agora. Vão cessar as espionagens? Não. Parece que é impossível. Então, o que fazer? É um pessimismo? Então, deixa para lá? Como é que é isso? Bom, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu já falo para os meus amigos, eu sou botafoguense, eu tenho que ser otimista. Eu tenho que ser otimista. Então, veja, eu não acho que é motivo para pessimismo. É motivo para valorização de uma coisa que anda muito embaixo hoje em dia, que é a política. Não alternativa. Eu falava no começo da minha explanação que direito e política andam juntos, embora eu me detivesse mais no direito, deixando a questão estratégica política para o professor Eurico. Mas, na verdade, o diálogo está posto, o debate está colocado. E é preciso levar esse debate, esse diálogo, para todas as esferas políticas que nós dispomos, tanto nacionalmente como internacionalmente. Isso aqui é uma forma política de atuação. E nós tentarmos resolver, nós estamos dentro de uma universidade tecnológica, estamos dentro da Faculdade de Engenharia. O que aqui dentro não pode sair de alternativa? Então, veja, eu acho que direito só não vai resolver. Tecnologia só não vai resolver. Militarmente, tem que ter um conjunto. Saídas existem, alternativas existem, só que nós temos que redescobrir a política. O professor Eurico falava das manifestações, todo mundo foi para a rua, o partido não me representa, o Congresso não me representa, mas um desencantamento com a política, mas não tem outro jeito que não a política, senão nós vamos descambar em guerra. Essas atrocidades todas que eu narrei aqui, de violações de direitos humanos, elas vão continuar acontecendo. Então, veja, direito só não basta. Qual é a alternativa? Aponto também para um documento antigo, como eu falei aqui, é educação. Nós temos que ter uma educação para a valorização dos direitos humanos. Alguém tem que falar assim, opa, isso aqui está esquisito, não devo entrar aqui. Até porque, como a professora Natália falou, olha, se o Brasil tem também, vão fazer conosco, e vai fazer, e como é que fica? Então, de repente, o que a gente tem que pensar é uma forma política de atuação, mas com base na educação. Senão banaliza a coisa, descamba para a violência. E aí você pega um dado, por exemplo, como a gente tem visto, a internet faz lá, fazem as pesquisas de dados, invadem a privacidade, pega onde é que a pessoa está, pega-se um drone, uma guerra de joystick, e um drone vai lá no Paquistão, pega um suposto
Talibã, pum, eliminação. Esse é um problema. Esse é um problema. O que faz? Que forças se apoderam dessa tecnologia e com que fins? Então, eu repito, somente a valorização dos direitos humanos, uma educação para a tolerância, para a igualdade, de fato, não é de brincadeira, não. Professor Eurico falava ainda agora de desenvolvimento tecnológico nas Forças Armadas, e veja, semana passada nós tivemos um cadete, ou uma pessoa que estava na academia, que morreu, teve morte cerebral, porque colocaram no treinamento para ficar no asfalto. Vocês viram isso? O treinamento militar que nós estamos tendo, numa época de guerra cibernética, uma guerra feita em teclado de computador, ou por joystick, as pessoas estão morrendo no asfalto no Brasil. Alguma coisa está muito errada, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Seremos otimistas. Educação, ética e equilibrar. Vamos tentar equilibrar. Calma, gente. Tem que ser por aí. Bom, com relação à parte dos Estados Unidos e a tecnologia, por mais pessimista que possa parecer a resposta, não há como bater Estados Unidos em termos tecnológicos nesse momento. Em especial, se a gente falar de tecnologias de comunicação, de internet, não há como fazer isso. Nenhum país do mundo tem como fazer isso agora. Simplesmente porque, realmente, novamente, é uma tecnologia muito nova e que nasceu e cresceu lá. Quando ela foi realmente ficar comercial, ela já era toda dominada por americanos. Então, a gente talvez tenha que, na verdade, ter um pouco de paciência para dar chance aos outros países de conseguir crescer e também se realmente demonstrar um oponente, não necessariamente um oponente, mas alguém que possa ficar de igual para igual com a tecnologia dos Estados Unidos. Mas acho que até pela idade da internet a gente não teria como ter esse poderio perante o país de onde ela mesmo nasceu. Tá? Mas não acho que seja uma coisa definitiva. Novamente, a gente está falando com muita coisa que é software. Software a gente sempre pode treinar pessoas e com criatividade você consegue desenvolver coisas muito legais. Então, acho que é sempre uma boa oportunidade. E é isso. A gente tem que realmente pensar isso como um ponto estratégico. A gente está num mundo que é digital e totalmente globalizado. Ter conhecimento tecnológico, ter capacidade tecnológica é poder. Se a gente quiser se defender, não necessariamente agora você tem que ter a bomba atômica, embora a bomba atômica possa ser uma boa forma de você discutir coisas, mas mais do que isso, de formas tecnológicas, hoje a gente consegue ter uma pressão internacional para dizer, olha, não vai me espionar porque eu tenho também formas de fazer coisas que você não vai gostar, então, por favor, me respeite. Né? Embora não seja a maneira mais educada de fazer as coisas, você poder pensar, não, vamos idealmente pensar nos direitos humanos e as coisas deveriam ser feitas por respeito à educação, a gente sabe que em alguns casos nem sempre isso funciona. Então, acho que desenvolvimento tecnológico hoje é uma coisa que é estratégica para qualquer país que queira se colocar na política internacional de uma maneira bem colocada. Eu vou ser bem breve. Henrique, esse soldado que morreu não era da Força Armada, não, era da Polícia Militar. Quer dizer, seja da Polícia Militar ou das Forças Armadas, não podemos pensar que um ser humano possa ser exposto a essa humilhação moral. Né? Mas apenas é um dado. Só um detalhe, o comandante veio, mas nós estamos fazendo isso há não sei quantos anos, foi o primeiro que morreu depois de tantos mil. Eu diria de outra maneira, o Mishima, um grande poeta japonês, dizia que basta apenas um poeta para saber-se que a poesia existe. Eu diria que basta apenas a morte de um indivíduo, de uma maneira tão inclemente, para se mostrar que existe a inclemência. Então, não se justifica em qualquer motivo, em termos quantitativos, a perda de um ser humano nessas condições humilhantes. Isso não honra o militar, nem honra a nossa polícia militar. O João Kleber, né? Dizia o Hobbes, o velho Hobbes, Thomas Hobbes, um dos fundadores da teoria do Estado moderno, que os tratados só valem quando são avalizados pelas armas. É verdade, mas também não é.
É verdade porque, como eu disse aqui, os cordeiros tendem a ser comidos pelos lobos. Parece uma tendência, né? São mais fortes. Por outro lado, nós, a humanidade, fomos capazes de inventar desde o início o que nós chamamos da civilização, ou seja, vivermos em civis, vivermos em cidades, em sociedade, de entendermos que os impulsos humanos são de tal modo, às vezes, incontroláveis no rumo da maldade, que nós inventamos desde cedo a religião e as leis. Ou seja, a filosofia do direito baseia-se na ideia do crime. Baseia-se na ideia da apropriação do que não é seu. E embora nós vivamos ainda num estado muito longe do que será um estado internacional, humanitário, a paz universal de Kant, no século XVIII, o fato é que nós fizemos proezas fantásticas no século XXI, no século XX. Estamos fazendo no século XXI. Nós, por exemplo, inventamos e colocamos em prática a ONU. É pouco, mas é muita coisa, nunca tínhamos feito. É pouco, mas nunca tínhamos feito. Nós temos hoje a ideia de que existe a guerra da paz. E que existe outros tipos de direitos em plano internacional, que é o direito humano. Nós inventamos categorias de direito fundamentais, como o genocídio. Não se pode fazer aquilo. E a sociedade internacional tem o direito de punir, onde tiver esse criminoso genocida. Então, o professor Henrique também nos chamou a atenção para o fato de que fora da política não tem condições. E é verdade, isso é Aristóteles. Fora da polis, como é que eu vou viver? Numa ilha? Todos nós vivemos nas diversas polis, não é? Nossa polis familiar. A política começa do homem e da mulher. O homem e a mulher fazem política o tempo todo. Negociações, aproximações, alianças, litígios, conflitos, guerra. Quantas vezes nós vemos a guerra entre homem e mulher? Existe até a guerra dos sexos, segundo alguns. Não é? Então, sem a política não vai. Por outro lado, sem o preparo para a guerra também não vai. Ou seja, o Brasil passa, medida em que em 1930, há 80 anos atrás, nós éramos uma simples fazenda, uma grande fazenda, e que hoje somos a 8ª, 7ª, 6ª, 5ª economia do mundo, não interessa, são 200 países e nós estamos incluídos entre eles. E aí colocamos à margem países tão importantes como, por exemplo, a Itália, como, por exemplo, a Rússia, como, por exemplo, o Canadá. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Em termos de produção econômica. Não é? E que nós, então, começamos a pensar, caramba, não é assim, não. Nós temos o dever e o direito, o dever e o direito de buscar a nossa autodefesa. Então, eu chamo a atenção para meus alunos de algo que parece óbvio, mas não é. Quando você fala de você fala, não, eu tenho direito à minha legítima defesa. Todo mundo aqui, eu tenho direito, se o cara me fizer alguma coisa, eu tenho direito de me defender. Me der um tapa, eu tenho direito de me defender. Me der um murro, eu tenho direito de me defender. Me der um tiro, eu tenho direito de me defender. No entanto, nós não temos a capacidade de pensar isso em termos mais abstratos da sociedade brasileira. A sociedade brasileira pode ser ofendida? Que negócio é esse? Só que nós temos ainda um pouquinho de um resquício colonial, imperial, aqui num neurônio qualquer, entendeu? Que diz, não é bem assim, eles podem, nós não podemos, não. Não vai se fazer um grande país assim. Eu não estou falando com um cientista social, não. Estou falando com um cidadão brasileiro que eu tenho direito. Não vai se fazer um grande país assim. Por quê? Porque é simples. Nenhum grande país foi feito assim. Nenhum grande país foi feito assim. Então, hoje, na pauta do Estado Democrático de Direito,
né, existe a questão da cooperação civil-militar. Houve problemas no passado? Ótimo, fique lá no passado. Observem só que coisa interessante. Na medida em que eu estou falando aqui desse assunto, ele já ficou passado no momento que eu falei. Existe o presente exatamente no momento que você está entendendo, e logo depois ele já é passado. O que na verdade existe mesmo na vida é o futuro. Isso nós podemos fazer alguma coisa. Meu presente aqui eu já resolvi, eu estou sentado aqui direitinho. Então, agora o que eu vou fazer do meu futuro daqui para gente? Aí eu tenho que pensar. E meu passado não me orienta um pouco para saber, não meter os erros e as besteiras que eu já fiz no passado. Só. Mas não ilumina nada do que eu vou encontrar à frente. Então, a grande questão é o futuro. E o Brasil tem direito a pensar num grande futuro de um país amante da paz. Porque nós nos fizemos assim. Aí tem as besteiras dos sul-americanos, meus amigos, né? Eles vêm aqui, não, vocês são imperialistas. Eu falei, cara, para com isso. Nós não conseguimos muito pouco conquistar a nossa Amazônia, pô, que é 2/3 do país, e acha que a gente ia conquistar a Bolívia? Não enche meu saco, desculpe. Não enche meu saco, pô. E nós queremos a nossa união, porque nós já sabemos que sem a nossa união, a alternativa qual é? São os Estados Unidos. E o que eles mostraram durante esse tempo todo? Muito amigos, né? Muito amigos. O Brasil não quer ser isso, não. Não precisa ser assim. Nosso caminho não é o império. Nós mesmos já somos um continente. Para com essa besteira. Agora, se nós nos unirmos, pode dar liga. Tudo junto e misturado, como diz uma aluna minha, né, vai ser melhor. Né? Então é isso que eu acho. Não é só pela força não, viu? É também pela política, como diz o professor Henrique. Tá? Boa noite, meu nome é Paulo, eu sou estudante aqui da computação da UF. Eu acho que um ponto que muita gente acaba esquecendo quando vai falar desse tipo de segurança e tudo mais, é que tem bem mais tempo, lá para 2008, 2009, Estados Unidos e Israel fizeram um vírus contra o Irã, o Stuxnet. Foi um vírus direcionado para poder acabar com a usina nuclear deles, para poder, pelo menos, atrasar o crescimento deles de nuclear. E, bom, por questões mais técnicas e tudo mais, a gente sabe que uma espionagem de algum país pode demorar mais de 4 ou 5 anos para você invadir realmente o país. E, assim, muita gente já acha que a guerra cibernética já começou, só que está tudo por dentro dos panos. Aí uma pergunta mais para o professor Eurico, que seria o seguinte: você acha que a combinação desses fatos todos pelo mundo, principalmente pelo Brasil, com essa divulgação do Snowden, levaria a uma criação de uma quarta força armada, que seria a força cibernética? Seria uma coisa mais... O futuro seria, assim, em cima dessa força que estaria mesmo na internet, de resguardar as pessoas para poder manter o Estado realmente seguro? Não, a sua pergunta está na pauta do dia mesmo, sabe? Ou seja, você sabe que, por exemplo, o Exército tem várias subdivisões internas, né? Tem uma infantaria, uma engenharia, tem uma cavalaria, né? Tem uma artilharia, tem comunicações, né? Tem intendência. E eu acredito que você está querendo propor, está querendo indagar se existiria um ramo dentro das Forças Armadas que se ligadas a oficiais formados assim. Eu acho que a tendência é essa mesmo, entendeu? Quer dizer, a guerra cibernética ela está em prática, ela está aí no ar. Esse ato que o Brasil sofreu foi um ato de agressão à sua soberania. E que não vai ter resposta na guerra, no sentido tradicional. Nem o que a Alemanha sofreu vai ter resposta no sentido tradicional. Vai ter um outro tipo de resposta. Um professor, René Dreyfus, meu querido colega, que teve uma obra publicada chamada Época da Perplexidade, e depois Matrizes do século XXI, ele chamava em Tecnoberg. Ou seja, os países, eles mostram, né, apenas uma parte do que eles são, né, aparentemente. O que estrutura realmente a força dos países são os bergs, são as montanhas. Né? Quer dizer, aquilo que eles foram capazes de acumular em termos de conhecimento. Aí que está a chave do negócio.
Então você vê e você tem indicadores, né? Contra as universidades, contra as publicações, contra isso, contra aquilo. E eu quero te dar 2 dados só, porque a gente gosta muito de falar mal da gente, né? O brasileiro adora falar mal. Quando vê um dado bom, não fala. Vou lhe dar logo 2. Para você ficar animado hoje, entendeu? Em primeiro lugar, você sabe quanto era o PIB do Brasil e o PIB dos Estados Unidos na década de 30? A diferença era de 100. Sabe quanto é hoje? 7. Vou te dar outro dado. Você sabe qual é a 10ª potência científica do mundo? A sua. Brasil. Na frente de quem? Em publicação, em artigos científicas reconhecidas internacionalmente, não pelos nossos valores, pelos nossos indicadores, pelos deles. Brasil. Estamos produzindo, entre os BRICS, a nossa produção científica é maior do que da Rússia e da Índia. A África do Sul nem precisa falar. Só fica inferior à China, não é pouca coisa. Em pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Vou te dar um exemplo do meu cotidiano. Você, garoto, não vai nem saber. Esse cara aí é um jurássico. Sou, mas na cabeça não, viu? Me sinto um garoto. E como diz que você é o que você se sente, então eu sou um garoto. Quando eu comecei a dar aula aqui, comecei a dar aula no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Era na Hilária, ali na Lara Vilela. Prédio antigo, quebrado, arrebentado. Tão quebrado, tão arrebentado, que o chão era de madeira podre. E uma colega minha, Nancy Alessio, caminhando, o Will, desculpe, eu ri, uma maldade danada eu ri disso, mas o Will, ela se arrebentou toda. Foi um susto tremendo, porque o tombo é cômico, né? Porque não está esperando, né? Tadinha, ela se machucou bastante e tal. Muito bem, o que é esse Instituto de Ciências Humanas e Filosofia hoje? Sabe o que é? Se você for ali, Caraguatá, esse prédio arrebentado, quebrado, é um complexo de 3 prédios, de 18 andares, com diversos programas de pós-graduação e o maior programa de pós-graduação aqui da UF, que é de História, que é nota 7. Mas o outro com nota 6, o outro com 2 com nota 5, 3 com nota 4. 40 anos. Harvard tem quantos anos? 200 anos, 200 e poucos anos. Ou seja, nós temos muitos atrasos aqui, mas temos uma vontade indômita, a meu ver, dentro do seu peito jovem, de vencer isso. E nós vamos vencer. Por gentileza, quebra o gelo, vem. Então vem você mesmo. Para a gente acabar, senão a gente não consegue acabar. Rapidinho. É importante a juventude participar. Aqui tem um exemplo do nosso garoto e professor Eurico. Boa noite. Chamo Henrique Santos Fernandes, faço telecom com a Natália aqui. Minha pergunta é para a Natália, basicamente. Sabe o decreto 8135, começo de novembro, que é de da comunicação, que toda comunicação de âmbito tem que passar por meios públicos federais. O que você acha possível? Deu 120 dias para isso acontecer. Você acha que isso é possível? Se puder explicar um pouco melhor o que é também. Bom, eu diria que é um tanto quanto complicado. Tá? Você trabalha aqui dentro da NTI da UF. Você sabe quão difícil é instalar uma infraestrutura. Então, você fala que, então, todas as partes, enfim, governamentais, universitárias, etc., não vão ter que passar por infraestrutura que vem do governo, enfim, que não seja de uma empresa privada externa ao Brasil. Não sei se empresas brasileiras podem fazer isso, não? Só governamental, né? Eu diria que é um tanto quanto complicado, até pela própria lentidão da nossa máquina governamental, das nossas possibilidades de fazer coisas funcionarem dentro do meio público, né? Então, se você fala que você vai ter que agora passar
quilômetros e quilômetros e quilômetros de fibra ótica para interligar as universidades de uma hora para outra, ou interligar também os órgãos públicos de uma hora para outra, é complicado. As universidades, de certa forma, a gente está um pouco melhor, porque a gente tem várias redes universitárias que já existem, embora usem algumas links de empresas. Oi? Correio eletrônico. Também entra nisso? Ah, que beleza. Então, eu acho que 120 dias foi um prazo um pouco forçado demais. Eu acho que a iniciativa é válida e, realmente, a gente tem que correr atrás disso, mas acho que 120 dias foi um pouco rápido demais para a capacidade que a gente teria de fazer um negócio desse. Eu acho que é inviável em 120 dias, mas acho que nem por isso a gente deveria deixar a iniciativa de lado. Bom, agora vai para o Henrique a pergunta. Tudo bem, tem um decreto, né, já é lei, ele vai entrar em vigor em 120 dias. Como é que fica, você sabe, a punição ou como que eles vão cobrar isso, de fato? Não sei te responder essa pergunta. Até porque, não é uma matéria feita ao meu objeto de estudo, né? Então eu não sei responder sobre isso. Até eu fiz a pergunta para ela, né, sobre se é factível esse marco. Eu fiz a pergunta, essas tentativas de legislar no setor, porque isso eu não gostaria de... Ia ser achismo se eu fizesse algum comentário. Não sei te responder. Considerações finais, professores? Gostariam de fazer considerações finais? Só gostaria de agradecer ao meu chamado, a terem proporcionado essa noite tão feliz, junto aqui com a professora Natália, o professor Eurico, esse garoto, que antes de começar aqui a palestra, eu disse a ele que ele foi professor da minha mãe, aqui nessa universidade. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e a essa universidade por estar fazendo um evento tão importante, debatendo um tema tão importante. E eu acho que tem a digital dessa universidade aqui na mesa, pensamento crítico, um pensamento voltado para o futuro. Eu gostaria de agradecer a todos, em especial a todos os organizadores, a pessoa da Deise, por favor. Bom, eu também gostaria de agradecer pelo convite e principalmente por levantar o tema para uma discussão, e acho que um ponto importante, levantando diferentes áreas, diferentes visões da coisa, né? Acho que os pontos aqui foram discutidos são todos muito válidos. Acho que até essa questão que o professor colocou aqui, vamos reagir, vamos tentar, né, não vamos nos conformar com essa coisa. Talvez a gente não tenha meios militares de falar para os Estados Unidos, olha, você fez coisas erradas, mas talvez tenhamos meios econômicos. Imagina se a gente fala por aí que faz uma campanha, vamos ficar um mês sem clicar em nenhum anúncio do Google. Olha, isso vai ter um impacto e tanto, porque imagina as empresas, né, fazendo uma pressão contra o governo dos Estados Unidos por estarem sofrendo, vamos dizer, algum tipo de sanção econômica em outros países como forma de protesto, né? Então, acho que, mas mais do que isso, a gente tem aí uma grande oportunidade, falo até para os alunos que estão aqui presentes, de realmente ver que a gente tem uma grande chance de crescimento, de investimento, em especial para o pessoal que está se formando agora, que é novo, que tem possibilidades boas de ajudar o Brasil a dar bons passos, né? Então, é uma coisa que é bom pessoalmente, mas é bom também para o país. Então, acho que a discussão é válida e realmente aquela questão de se conscientizar que está nas nossas mãos conseguir fazer isso melhorar. Então, agradeço novamente ao convite, agradeço a atenção de todos. Vou passar aqui. Eu só quero apenas esclarecer que eu dei aula para a mãe dele, mas eu tinha acabado de sair da creche, viu? Quero agradecer aqui essa noite muito agradável que nós tivemos, debatendo problemas tão importantes. Tive a oportunidade de continuar aprendendo, de continuar perseverando, né, na busca de melhores conhecimentos sobre esse assunto, mas outros tantos assuntos interligados. Parabenizar a Deise Jorge, né, do Debate Brasil, esse projeto tão importante para a nossa UF, e lançar no ar. Estou aqui com meu colega professor Márcio Rocha, e nós estávamos querendo fazer uma mesa no nosso instituto. Vamos fazer o seguinte,
estou fazendo no ar aqui um convite a vocês dois. Vamos reproduzir isso, não agora no final do ano, que não dá, mas nós vamos começar ainda em fevereiro, não é isso? Vamos fazer lá na UF. E vocês todos já estão convidados. Nós aqui fizemos um bom treino hoje, vocês imaginem quando for o jogo para valer lá no Instituto de Estudo Estratégico, né? Então eu convido vocês todos para ir lá. Muito obrigado a todos, boa noite.